Doutor Queiroga, Ministro Alexandre de Moraes, acabei de entrar. Boa tarde. boa tarde, doutor Queiroga. Vossa Senhoria já foi devidamente qualificada, nome, data de nascimento, profissão. Eu pergunto, nos termos da legislação, se o senhor tem algum parentesco com qualquer das partes ou uma relação específica com qualquer delas. Não, senhor, não tenho nenhum parentesco e as relações que tive foi quando eu ocupava o cargo de ministro de Estado da Saúde, que fui colega, de ambos os réus que me arrolaram como testemunha. Então, agradeço e já passo inicialmente a palavra ao doutor Matheus Milanês. Muito obrigado, excelência. Doutor Martelo Queiroga, boa tarde, obrigado pelo comparecimento aqui. Boa Eu tarde, sei que doutor. é, obrigado, eu sei que é de domínio público, mas Vossa Excelência poderia nos falar de que ano, de quando a quando Vossa Excelência foi ministro da Saúde? Eu fui ministro da Saúde do dia 23 de março de 2021 até o dia 31 de dezembro de 2022. Perfeito. O senhor chegou a participar de alguma reunião na qual foi abordada alguma minuta de estado de exceção? Não, senhor, doutor Matheus. O general Heleno teria mostrado para o senhor ou enviado alguma minuta, e-mail ou texto que abordasse esse tema? Não, Alguma vez o general teria comentado, conversado ou tocado nesse assunto com o senhor, ou seja, a instituição de um estado de exceção? nunca conversou comigo sobre esse tema. Perfeito. Eu sei que é meio, às vezes, uma dedução que pode ter feito, mas eu sou obrigado a perguntar por último. O general Heleno alguma vez informou o senhor que teria participado ou comentado com o senhor de alguma reunião na qual esse tema foi abordado? Não. Perfeito. Obrigado, excelência. Satisfeito. Agradeço, doutor Matheus Milanês. Eu passo a palavra agora aos advogados que hoje estão presentes em relação ao réu Walter Souza Braga Neto, a doutora Milena Oliveira Gaudiano e o doutor Rogério Costa Teixeira para suas indagações. Obrigada, excelência. Boa tarde. Boa tarde, doutor Marcelo Queiroga. Vou iniciar minhas indagações questionando se o doutor teve contato com o general Braga Neto no segundo semestre de 2022 e, se sim, em quais ocasiões? Tive contato com o general Braga Neto em várias ocasiões, no segundo semestre de 2022, porquanto ele era o candidato a vice-presidente da República e o presidente da República concorria à reeleição e, naturalmente, que fora daquele contexto, das atividades que eu exercia de ministro, nós nos encontrávamos, até porque desejávamos fortemente que o presidente Bolsonaro fosse reeleito e, naturalmente, que o general Braga Neto fosse o seu vice-presidente. Então, me encontrei com ele em algumas ocasiões. Depois das eleições, doutor, o general Braga Neto, ele abordou qualquer espécie de ruptura institucional nas ocasiões que o senhor encontrou com ele? Não, nunca conversou comigo sobre esse tema de ruptura institucional. E o senhor tem conhecimento que o general Braga Neto assumiu um cargo no Partido Liberal depois da finalização do segundo turno das eleições? Tenho conhecimento, o general Braga Neto assumiu um cargo no Partido Liberal, uma espécie de secretaria, na qual ele tinha atuação para melhorar a questão organizacional do Partido Liberal, que era um partido de porte intermediário, e com a chegada do presidente Jair Bolsonaro, o partido experimentou um crescimento muito grande, e o general Braga Neto, naturalmente, com a experiência que ele tem, participou dali, daquela organização do Partido Liberal, e eu, inclusive, tive com ele algumas vezes, até porque eu fui candidato a prefeito em João Pessoa, o general esteve aqui comigo, me apoiando nas ações que eu pleiteava aqui como candidato a prefeito, então ele tinha uma função ali no Partido Liberal, sim. Certo. Muito obrigada, doutor Marcelo. Estou satisfeita, excelência. Agradeço à doutora Milena. Alguma defesa tem alguma indagação? Boa tarde, Excelência. Espera, só um minutinho para eu identificar aqui levanta a mão que fica mais fácil. Por favor, doutor Celso Vilardi e depois o doutor Rafael Menezes. Doutor Celso Vilardi. Em primeiro lugar, cumprimento a todos, cumprimento a Vossa Excelência, ao Procurador-Geral, os demais advogados.
Eu que cumprimento também a testemunha. Eu queria perguntar para o senhor, doutor Queiroga, houve alguma espécie de transição após as eleições, após a eleição do atual presidente Lula, no ministério que o senhor ocupava? Sim, houve a transição, sim. Aliás, quando o presidente Bolsonaro fez um pronunciamento no Palácio da Alvorada, eu estava presente, e naquele momento ele determinou ao ministro Ciro Nogueira, ministro-chefe da Casa Civil, hoje senador da República, à época era senador licenciado, e ali foi deflagrado o processo de transição mediante o que determina a legislação. E o Ministério da Saúde, naturalmente, participou ativamente da transição, até porque vivíamos ainda uma pandemia internacional, e eu recebi, inclusive, 4 ex-ministros da saúde, que vou nominá-los: o ministro Humberto Costa, senador Humberto Costa, o ministro Temporão, o ministro Arthur Quioro e o ministro Alexandre Padilha. E passamos para ele todas aquelas questões naturais da transição, além de algumas preocupações que eu tinha, que eram preocupações que eu não podia externar para uma equipe grande, mas me senti muito à vontade de passar essas precauções para o ministro Alexandre Padilha, por quanto é uma pessoa com quem eu já tinha um relacionamento institucional, e como deputado federal, e até já o conhecia antes. Eu tinha receio que acontecesse o que aconteceu com a vacina da AstraZeneca, que posteriormente deixou de ser fornecida aqui no Brasil, e o governo federal tinha alocado cerca de 1,9 bilhão de reais com essa transferência tecnológica, e era uma vacina que era custo-efetiva, e eu passei para o ministro Padilha e para os outros demais ministros essas minhas preocupações, e também pontos específicos que cabiam ao ministro passar para aquelas figuras que lideravam a transição do lado do presidente que havia sido eleito. O senhor, após as eleições em que o presidente Lula foi eleito, o senhor manteve agendas pessoais com o então presidente da República, o presidente Jair Bolsonaro? Tive com o presidente Bolsonaro na segunda-feira, logo após as eleições, e esse foi, talvez, se eu não estiver errado, talvez o último dia que ele foi ao Palácio do Planalto. Naturalmente que ele estava triste, como todos nós estávamos muito tristes com o resultado das eleições. Eu até, não sei se o presidente recorda, mas eu até lembrei o presidente de exemplos, como, por exemplo, o presidente Nixon, que teve que renunciar à presidência dos Estados Unidos, o presidente Jimmy Carter, que não foi reeleito, e depois continuaram a figurar na cena política internacional com até maior protagonismo, né? Posteriormente, tive com o presidente em umas 2 ocasiões no Palácio Alvorada. O presidente foi acometido por uma erisipela. Naquela época, ele entrou num quadro muito profundo de tristeza com aquele resultado. Nem parecia a figura que ele é. Ele ficava muito cabisbaixo, praticamente não conversava, respondia monossilabicamente. Eu cheguei até me preocupar com o presidente Bolsonaro, mas felizmente ele é um homem muito forte, ele superou aquela fase. Já no final do governo, eu tive com ele no Palácio da Alvorada para prestar alguns esclarecimentos finais a ele acerca da minha gestão no Ministério da Saúde, mas tudo dentro de um ambiente de normalidade. Em algum desses encontros que o senhor acabou de relatar, houve alguma manifestação do presidente da República dizendo que não haveria transição, de um estado de exceção, ou orientando o senhor a não fazer a transição? Não, pelo contrário, naquela reunião com todos os ministros, em que o presidente depois fez uma manifestação, ele nos chamou e disse: olha, eu vou aqui combinar com vocês a minha fala, porque para depois não dizer que eu não ouvi vocês e eu falei algo totalmente fora do que foi tratado, né? E o presidente, naquele momento, fez o pronunciamento dele e passou a palavra para o ministro Ciro Nogueira, e a transição aconteceu conforme a legislação. Muito obrigado, excelência. Tenho mais perguntas. Obrigado, doutor Queiroga. Agradeço, doutor Celso Vilar, que falou pelo réu Jair Messias Bolsonaro. Eu passo a palavra agora ao doutor Rafael Viana e à doutora Mariana Neip, que falam pelo réu Anderson Gustavo Torres. Por favor, doutores.
Bom, ministro, primeiramente, boa tarde. Eu cumprimento Vossa Excelência e todos os demais presentes aqui nessa audiência. Doutor Marcelo, boa tarde. O senhor esteve presente numa grande reunião ministerial de 5 de julho de 2022? O senhor se recorda? Bom, eu tive presente em várias reuniões ministeriais. Agora, essa de 5 de julho, é, se é uma reunião que tem um vídeo que foi divulgado na mídia, eu estive presente sim naquela reunião. Exatamente essa mesmo. Nessa reunião, doutor Queiroga, o senhor se recorda da participação do ex-ministro Anderson Torres? Não, não me recordo da participação do ministro Anderson Torres. Foi uma reunião em que o presidente Bolsonaro fez uma fala muito assertiva, proclamando aos ministros que deveriam se empenhar dentro do projeto, não como ministros, mas como cidadãos. E cada um que fazia parte do governo estava ali porque acreditava naquele governo, não é? Para que nós nos empenhássemos, porque nós não poderíamos, como cidadão brasileiro, permitir o retorno desse grupo que voltou ao governo, e aqui eu não vou fazer juízo de valor acerca do que tem acontecido depois da saída do presidente Bolsonaro, mas aquilo ali era uma fala de uma liderança política muito assertiva e muito afirmativa, como é o presidente Jair Bolsonaro, dentro do padrão do que ele fazia, ao meu juízo de valor, em outras ocasiões e até mesmo publicamente. O senhor se recorda nessa reunião se foi tratado, já que o senhor não se lembra especificamente do ex-ministro Anderson, mas o senhor se recorda se foi tratado algum tema que buscasse a ruptura antidemocrática, a abolição violenta do Estado Democrático, algo que pudesse sugerir no futuro uma tentativa de golpe, algo do tipo? Não, não me lembro de ter se tratado nada nesse sentido, até porque o presidente Bolsonaro ele sempre orientou a nós que agíssemos diante do que determina a Constituição Federal. Ele utiliza até um termo das 4 linhas da Constituição, e foi sempre isso que ele nos orientou. Eu assumi o Ministério da Saúde, como é de conhecimento dos senhores, numa situação muito difícil, que era no auge daquele segunda onda da pandemia, né? E naquela época tinha a crise sanitária que era muito grave, mas também tinha uma crise institucional ali instalada, né? E o presidente me convocou a Brasília e disse: Olha, Queiroga, você é médico e a sua missão aqui é harmonizar essas relações aqui com a classe médica. Tem uns que defendem um tipo de tratamento, outros que defendem outro tipo de tratamento. Havia muitos questionamentos no âmbito do STF com arguições de descumprimentos de preceito fundamental, algumas que ficavam sob a responsabilidade do ministro Ricardo Lewandowski, outras com a ministra Rosa Weber. Também tinha a DPF em relação à questão indígena, da responsabilidade do ministro Luiz Roberto Barroso, e eu, por diversas vezes, estive no Supremo Tribunal Federal, sempre recebendo a orientação do presidente de passar todos os dados necessários para que a Suprema Corte do país pudesse atuar conforme a Constituição. E eu quero aqui confessar para os senhores que eu sempre tive uma acolhida muito respeitosa, institucional, com os ministros da Suprema Corte que tive contato, e com relação ao presidente Bolsonaro, ao governo que ele liderava, sempre as orientações foi de respeito à Constituição. Tanto que, enquanto ministro da Saúde, eu nunca tive sequer uma portaria do Ministério da Saúde que tenha sido derrubada pelo Supremo Tribunal Federal. Doutor Queiroga, o senhor se recorda de ter encontrado, mesmo conversado com o ex-ministro Anderson, após o segundo turno das eleições? Bom, o ministro Anderson ingressou no governo um pouco depois de mim, e naturalmente que nós tínhamos algumas ações compartilhadas, como é o caso do Conselho da Saúde Suplementar, na qual o Ministério da Justiça tem um assento, e eu tratava com o ministro Anderson dessas questões atinentes à questão do consumidor, que também era algo que se discutia no Senacom, no Ministério da Justiça, e dentro do contexto das eleições, eu tive contato com o ministro Anderson, depois eu tive contato com o ministro Anderson depois do segundo turno. Do resultado das eleições, eu tive duas vezes contato com o ministro Anderson, uma delas na casa do almirante Flávio Rocha, em um almoço ali social, que conversei com o Anderson. Foi as vezes que eu me encontrei com o Anderson.
Nessas oportunidades que o senhor se encontrou com o ex-ministro Anderson, ele chegou a apresentar alguma minuta que previa estado de defesa, estado de sítio, GLO, ou qualquer medida antidemocrática? Não, o ministro Anderson nunca me apresentou nada desse tipo. O ministro Anderson chegou a conversar ou mesmo sugerir alguma coisa do tipo? Não. Obrigado, Excelência. Satisfeito. Agradeço, doutor Rafael. A Procuradoria-Geral tem alguma indagação? Doutor Paulo, não estamos ouvindo. Ah, Uma agora boa- mesmo. Isso, por favor. Obrigado. Só uma breve pergunta, ministro. O doutor Marcelo mencionou que foi convocado para a reunião no dia 5 de julho, e disse que esteve lá como um cidadão. A reunião ele foi convocado na qualidade de cidadão ou de ministro de Estado? Bom, senhor procurador, eu fiz a menção que estive lá como cidadão, se fiz, quero retificar, eu fui lá como ministro de Estado, era reunião de ministros. Eu disse que Perfeito, participei de diversas reuniões e eu estava perfeito, presente. perfeito. Inclusive, posteriormente à divulgação daquele vídeo, como deve ser de conhecimento de Vossa Excelência, não sei se a sua assessoria pode ter lhe informado, a Folha de São Paulo publicou uma extensa matéria, né, e lá ele diz que questionou os ministros que estavam presentes, e entre os que estavam presentes, somente dois teriam respondido à reportagem, que tinha sido justamente eu e o ministro da Controladoria Geral da União, o Wagner Rosário, né, de tal sorte que eu sempre cumpri com as minhas obrigações enquanto ministro de Estado e, naturalmente, que uma convocação a uma reunião ministerial é uma obrigação de um ministro de Estado e eu teria que estar presente lá. Perfeito. Foi nessa reunião que o, o presidente da República disse: daqui para frente quero que todo ministro fale o que eu vou falar aqui e vou mostrar. Se o ministro não quiser falar, ele vai vir falar para mim porque ele não quer falar. Essa é a reunião a que o senhor está se referindo, não é isso? Essa reunião. Tá bom. Muito obrigado. Naturalmente, Só essa pergunta. procurador, Obrigado. o presidente Jair Bolsonaro é uma figura política que já está há muito tempo na cena política nacional, né? Doutor Marcelo Queiroga, Esse senhor ministro. acho que o Procurador-Geral já encerrou Já a encerrou? inquisição. Então, eu agradeço ao doutor Marcelo Queiroga, agradeço à testemunha. Testemunha está dispensada. Boa tarde. Obrigado, ministro, e bom trabalho para os senhores. Muito obrigado.